possível melhorar o desempenho do seu PC sem gastar nenhum centavo a mais? Vamos descobrir! Já reparou quando você olha as especificações do seu processador ou placa de vídeo, existem várias informações diferentes sobre em qual velocidade o chip pode rodar e que essas velocidades se alteram dependendo do que você está fazendo no PC? Existem vários números que se modificam quando o assunto é frequência de clock. O jeito que processadores trabalham mudou drasticamente nas últimas décadas e uma das coisas mais importantes em processadores modernos, sejam eles de smartphones, computadores ou até mesmo em hackers de grandes data centers, é a sua habilidade de alterar dinamicamente a performance para entregar apenas o que é necessário naquele momento. Vou explicar isso mais pra frente, mas apenas para contextualizar, isso nem sempre foi assim. Um processador 468DX, por exemplo, ele roda com frequência de 33 MHz. Essa velocidade de 33 MHz se mantinha tanto quando o processador estava sendo utilizado ao máximo, quando estava parado rodando apenas a proteção de tela do Windows 98. E isso meio que era de boa, por dois motivos. O primeiro é que esses processadores rodavam tão frios que precisavam de simples dissipadores ou, nos piores casos, um pequeno ventilador. Segundo que a revolução da portabilidade, com tablets, notebooks e laptops, não havia começado. E esse pequeno gasto a mais de energia não é a grande coisa quando você liga um PC na tomada e não em uma bateria. Naquele tempo, a Intel e a AMD estavam lutando para quem teria o processador de desktop mais poderoso do mundo. Consumo e tensão aumentavam a cada revisão de arquitetura que estavam sempre sendo levadas ao limite. Tudo isso sem se preocupar muito com a eficiência e sempre perseguindo a mítica barreira dos 1 GHz, que por um acaso ambas as empresas afirmam teriam alcançado esse feito primeiro. Em plenos anos 2000, quem se importava com temperatura e acústica? Para vocês terem uma ideia, os cooler stock de processadores passaram disso, em 1996, para isso, nos anos 2000. Mas tudo isso veio com um preço. Tirando sua conta de luz, é claro, o maior consumo produz um calor residual, e quando o processador roda quente o tempo todo, sua vida útil é reduzida. Nesse cenário, alguma coisa precisava ser feita. Mas, e se você pudesse rodar o processador em altas frequências apenas quando tivessem demandas altas, como games e benchmarks, e baixar as frequências quando essa performance não era necessária? Então, foi exatamente isso que aconteceu com o lançamento do Intel SpeedStep, ou equivalente do AMD, o Cool and Quiet. Mas assim, Gabriel, você ainda não me explicou a diferença dos números de frequência que vejo no arco do meu chip. Então, galera, enquanto essa treta entre AMD e Intel estava rolando, a revolução dos portáteis estava acontecendo. E quando se trata de tirar toda a energia de uma bateria, o consumo energético fica na janelinha e o desempenho no porta-mala. Ou seja, depois de décadas de conflito pelo processador mais bruto da rodinha, a filosofia dos fabricantes mudaram e paramos de ter saltos gigantes em desempenho por núcleo. Mas as demandas como jogos, edição de vídeo e trabalho 3D não ficaram parados, e então a AMD precisava de uma solução diferente. Olhando esse gráfico, podemos ver que o núcleo com clock mais baixo consome uma quantidade tão menor de energia que você pode colocar mais de um núcleo dentro do processador ao invés de colocar um núcleo único muito mais poderoso. Isso pode causar, em situações de trabalho otimizadas para esse fim, uma melhoria considerável de desempenho. Ou seja, assim nasceram os processadores multicore, como o Core 2 Duo e Core 2 Quad, por exemplo. Mas nem sempre as demandas se beneficiam desses núcleos adicionais e ainda preferem uma performance single-threaded mais poderosa. E é nessa situação que entra o Turbo Boost da Intel. Diferente do 775, que controla o consumo de cargas mais leves, reduzindo todos os clocks simultaneamente e só boostando para a frequência máxima especificada quando necessário, o Turbo Boost, introduzido na primeira geração dos processadores Core i7 ainda em 2008, no mesmo ano de lançamento do Q9550, redireciona a energia disponível de um ou mais núcleos para o outro, a modo de, mesmo que ele esquente mais e reduza sua eficiência energética, ele consegue incrementar seu clock para um nível pré-determinado e melhorar seu desempenho durante aquela operação. E é isso que vemos nas especificações do processador, uma frequência nominal que todos os núcleos podem alcançar simultaneamente e uma versão mais alta, boostada, que o único núcleo pode atingir se tiver mais energia disponível e puder aumentar de temperatura sem alcançar o limite térmico estipulado pela Intel. E essa tecnologia não é única de processadores ou da Intel, é amplamente utilizado pela Nvidia em placas de vídeo na forma do GPU Boost, que aumenta a frequência de todos os núcleos da GPU ao invés de retirar de um para colocar em outro, mas possui a semelhança de focar em reduzir o consumo e temperatura em cargas mais leves e aumenta esse desempenho quando necessário. O inverso também pode acontecer, quando em cargas leves a GPU abaixa o clock, possibilitando os fãs ficarem parados e a placa de vídeo funcionar de modo silencioso. Em todos os casos, se o limite energético ou térmico for atingido,
O chip não aumentará de frequência e não irá alcançar o limite máximo de desempenho disponível. O inverso também sendo verdade, ou seja, um chip muito quente irá baixar o clock até alcançar uma temperatura que seja segura para a sua operação, o que na realidade gera uma perda de desempenho significativa, principalmente em operações single-threaded de processadores. Esse efeito é conhecido como thermothrottling, algo como engasgamento térmico. Então, galera, sabendo disso, fica a questão: como evitar que seu computador chegue nesse limite, sem boostar o clock ou até mesmo reduzindo o clock para manter a operação constante dentro da faixa térmica especificada? Vou falar agora de algumas soluções caseiras que uso e já usei, que auxiliam a reduzir a temperatura do computador, permitindo que ele opere em frequências mais altas por mais tempo. Em termos gerais, sempre podemos fazer o seguinte: primeiro, manter os drivers atualizados. Os desenvolvedores sempre focam em desempenho, menor consumo de energia e menor consumo computacional, ou seja, sempre atualize os drivers que você estiver usando. 2. Verifique o que está rodando no background do seu computador e retire o que não for necessário. Aperte o Ctrl+Shift+ESC e navegue nos processos do computador e retire ou exclua aquilo que não for necessário, como atualizações automáticas não programadas, plugins de programas e esses baidus da vida que você pega ao baixar arquivos de sites gratuitos. Cuidado! Terceiro ponto, monitore seu computador. Baixe softwares como AIDA64, Intel XTU e MSI Afterburner para monitorar suas temperaturas durante o uso de programas e jogos e principalmente para verificar o que acontece nos momentos de queda de FPS e conseguir agir diretamente no problema. Agora focando em desktops, podemos fazer o seguinte: limpar os filtros e as grades de captação de ar. Muitas vezes o pessoal esquece que os ventiladores puxam ar de algum lugar, e esses lugares acumulam poeira. Quanto mais poeira, menor a superfície de troca térmica disponível para dissipar o calor, e isso é especialmente perigoso para coolers de processador. Se você quiser entender melhor como funciona o air cooler de processador, assista esse vídeo que vai estar no canto da sua tela. Outro ponto é a limpeza interna do computador. Aproveite que já limpou a parte externa e limpe também a parte interna, cabos, HDs, ventiladores e superfícies internas de metal do gabinete. Poeira dentro do gabinete aumenta a resistência de contato de componentes críticos, impedindo que dissipem calor na velocidade necessária. 6. Arrumar os cabos, ou fazer o famoso Cable Management. Com tudo já limpo, pegue as ferramentas necessárias e organize os cabos de tal maneira que apenas os cabos extremamente necessários fiquem na direção do fluxo de ar dentro da região de troca térmica do cooler do processador ou da placa de vídeo, reduzindo o potencial de acúmulo de poeira e melhorando a dissipação geral. Se isso não funcionar, ou você quiser partir direto para o jeito BR, abra a lateral do gabinete e permita uma maior troca térmica entre o ar externo e o ambiente interno do gabinete. E se isso não for suficiente, coloque um ventilador no computador. Sim, um ventilador. Pegue aquele ventilador que você só liga domingo à tarde depois do jogo e direcione ele diretamente para dentro do gabinete, forçando uma troca térmica, mas ao custo de maior acúmulo de poeira a longo prazo. E se quiser finalizar no 100%, troque a pasta térmica do seu computador caso não esteja rendendo bem. Pasta térmica é algo que todo mundo tem em casa, ou um amigo ou um primo tem, então custo zero. Mas cuidado, só faça isso se tiver certeza do que está fazendo. Se não tiver, peça para um profissional ou alguém que você confie. No caso dos notebooks, ainda podem ser feitas algumas outras coisas, como utilizar em locais arejados, não utilizando notebooks em locais muito quentes ou sob o sol, dando preferência para locais bem ventilados e abertos. Se o ambiente for seu quarto, pelo menos abra as portas e janelas e deixe o ar correr. Outra coisa, limpe os coolers radiais e dissipadores. Notebooks sempre acumulam poeira nesses pontos, ou seja, tire toda a poeira, cabelos, papéis, pelos ou farelos de pães e doces. Não deixe que isso entre para dentro do seu sistema de jeito nenhum. Também não utilize o notebook carregando, ou se for usar, deixe carregar 100% primeiro. Deixei a última e a dica mais BR para o final. Isso eu faço aqui em casa direto e funciona que é uma beleza. Pegue um tabuleiro de alumínio de sua casa aí, isso mesmo, aqueles compridos de fazer frango e de assar bolo de cenoura. Pegue ele, coloque de boca para baixo e de fundo para cima. Depois disso, coloque o notebook em cima desse fundo, como se fosse um palco mesmo. O alumínio é um ótimo condutor de calor e irá ajudar a dissipar melhor o calor da carcaça do computador e com isso reduzindo as temperaturas internas. Faça o teste e depois me fale se sentir ou não o aumento de temperatura no tabuleiro. E aproveite essa dica para usar o tabuleiro sempre, não colocando o notebook no sofá, pernas, cama ou outros itens que apenas servem como isolante térmico, bloqueando o calor e atrapalhando a dissipação.
Juntando todas essas dicas, seu computador irá ficar mais frio, possibilitando que seus componentes boostem até a frequência máxima e diminua a quantidade de engasgadas causadas por redução de clock decorrente da temperatura alta no chip. Então, like se gostou, dislike se não gostou e me diga nos comentários quais desses itens vocês já fazem no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e de entrar no 775 Mito no Facebook, o link está na descrição. Hoffman saindo e até a próxima, mitos!